Os caminhos que o senhor está falando que deve traçar, ou pretende traçar, alguns deles são bem cirúrgicos, são muito pontuais, são estruturais, são transformadores e transformativos. Mas eles passam necessariamente pela relação com a Assembleia, que o senhor acabou de citar. Como fazer... Você complementa então, Sérgio, que eu imagino que você, como conhece bem a Assembleia, possa me ajudar nessa pergunta, para eu formular bem. Mas como fazer para o senhor ter essa autonomia, essa relevância que o senhor disse que gostaria de ter e não ser, se eu usar a palavra errada, o senhor me perdoe, escravo da Assembleia? Pois é, esse é o contexto. O senhor é político, uma longa vida, sabe da importância da relação com o parlamento. O senhor quer fazer um governo de técnicos, mas os deputados vão querer cargos. E aí? Everton, o Sérgio e Domingos. Não me ofenda, por favor. Você também, Everton, você também. Me confundi com o Sérgio Pires. É que eu sou mais bonito que ele. A minha convivência com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, pode ter certeza que vai ser a melhor possível. E eu não vou discutir a questão de cargos do primeiro escalão. Não vou, entendeu? Mas eu sei tratar, e principalmente politicamente se falando, eu vou ter um relacionamento com a Assembleia, porque eu vou discutir outro nível de discussão com eles. Nós vamos discutir a questão das emendas que nós vamos liberar, que nós vamos levar, o atendimento aos prefeitos, que certamente é a base dos parlamentares, dos deputados. Outra coisa, não deve ter a ingerência do Poder Executivo na Assembleia Legislativa. O papel deles vai ser de fiscalizar o meu governo. O Everton foi parlamentar, o Everton foi deputado. O Everton sabe disso. Te agrada esse modelo das emendas como vem operando atualmente? Se me agrada ou não, é o que nós temos hoje. É o que temos para o momento. É o que nós temos hoje, o governo federal, o governo estadual, perfeito. As prefeituras municipais. Entendeu? Agora, o que é que nós temos que fazer? É fazer uma fiscalização. A efetividade disso. Você não pode fazer, me perdoe, é a casa da mãe Joana. Entendeu? Você liberar emendas simplesmente por liberar. Aliás, hoje já tem um orçamento impositivo. Sim, isso. Já é um orçamento impositivo. Quer dizer, aprovou o orçamento, você tem que liberar e fazer o quê? Fiscalizar. Acho que esse é o... Candidato, educação é um tema importante. Nós já tivemos alguns avanços aí, mas falta muito ainda para a gente melhorar. Nós temos um quadro que, segundo números levantados pelo projeto Gênesis, de 50% de professores fora da sala de aula. E todo ano o Estado é obrigado a contratar emergenciais. Parece que agora, com essa coisa do Gênesis, já conseguiram se livrar dos emergenciais, porque provaram que nós temos professores suficientes, mas muitos ainda fora da sala de aula. Como é que o senhor vai fazer o aproveitamento desse projeto Gênesis? Tem que ser valorizado o servidor, tem que ser valorizado o professor. E quando eu falo que tem que ser valorizado, o pessoal fala assim, Expedito, cuidado, não toca nesse assunto. A questão salarial, não adianta, Everton, eu vou ter que arrecadar mais, eu vou ter que ter capacidade, investir, como eu já falei aqui, na tecnologia, para que nós possamos arrecadar mais. E não adianta, eu vou ter que ter um grande diálogo, não só com os professores, com os servidores públicos do nosso Estado. Mas o projeto Gênesis lhe traz economia também. Traz. E o primeiro assunto que se trata, Everton, hoje, é o PCCS de todas as categorias. Você reúne com todas as categorias, eu duvido se a primeira colocação que eles trazem não é essa. Por quê? Há muito tempo os governos não vêm dialogando, os governos não vêm discutindo. Eles vão empurrando isso com a barriga. Uma hora nós vamos ter que sentar, nós vamos ter que conversar com os servidores. O momento de conversar, de repente, e o que eu percebo, é na minha gestão. Por quê? Porque esse é o meu estilo, esse é o meu jeito de governar. É dialogando. É conversando com as pessoas. E nós temos que valorizar o professor. Nós estamos falando aqui de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de infraestrutura, mas nada disso acontece se não se investir pesado na educação. Um povo educado, nós vamos ter uma agricultura melhor. Um povo educado, nós vamos ter uma saúde melhor. Segurança pública é a mesma coisa. E outra coisa, Everton. Esse negócio de um ficar empurrando com a barriga para o outro, não, isso não é minha responsabilidade, isso é responsabilidade do prefeito, isso é ensino básico. Nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer um pacto pela educação. Nós temos que sentar aí os pensadores da educação do nosso Estado, nós temos que sentar com a Universidade Federal, entendeu? Com o IFRO,
Nós temos que sentar com os nossos secretários municipais de educação, os prefeitos municipais, encontrar uma saída, encontrar uma solução. O pessoal da pesquisa, né? Esse negócio, uma boa aí. Primeiro que você não faz nada sem informação. Pois é. Você não faz nada sem informação. Então, aí essa questão de você falar assim, não, o ensino básico não é minha responsabilidade. É sim. É assim, a primeira infância também é minha responsabilidade. É muito importante. Quando se investe na primeira infância, você pode ter certeza. Eu terei aí um bom médico, eu terei um grande professor, eu terei um grande engenheiro. Enfim, é isso que nós precisamos. Candidato. E é minha responsabilidade, sim. E é esse pacto que eu quero fazer com 52 prefeitos do estado de Rondônia. Candidato, o senhor terá um grande desafio pela frente e, ao mesmo tempo, uma grande dor de cabeça. Iperon. E aí? Antes de falar do Iperon, professor, para ti, nós temos que trazer as famílias para dentro das escolas. Nós temos que envolver as famílias para dentro das nossas escolas. Eu tive esse exemplo, eu busquei esse exemplo lá na escola de Nova Brasilândia. Eu até falei já sobre ela aqui, né? Alexandre Guzmão, que foi a escola que teve um dos maiores índices do IDEB. E eu fui lá buscar, disciplina e envolvimento da família na escola. Pronto. Entendi. E isso nós vamos fazer. E isso nós vamos fazer. Essa vai ser o nosso foco. Mas não é fácil, né, candidato? Não é fácil, né? Por que uma escola lá de Nova Brasilândia sozinha fez? É uma boa. Por que não aprendemos com eles? Buscar esse Mas lógico, esse é o nosso desafio. Essa inspiração. Eles fizeram sozinho lá, não foi o Estado que fez, não. Não foi a diretora, o vice-diretor, comunidade, os professores e a comunidade. Então, é um exemplo a ser seguido. E por que não colocar aquilo como outra coisa? Uhum. Por que não criar prêmios para as escolas que atingiram aí as maiores notas do IDEB? E que prêmio é esse? Laboratório de informática para as escolas que não tem. Entendeu? É possível sim, Domingos. Basta ter determinação, candidato, basta ter vontade e basta. Eu vou responder então aqui o Beni que me perguntou a questão do Iperon. Beni, só tem um caminho. Jamais os servidores aposentados do nosso estado, eles poderão correr o risco de não receber as suas aposentadorias. E isso é também, uma situação que já vai estar batendo nas nossas portas. O Tribunal de Contas nos apresentou números, onde em 2020 já nós temos que fazer um aporte de 320 milhões, né, para fazer frente ao pagamento dos nossos aposentados. E olha, eu como candidato a governador, eu tenho que garantir o pagamento dos nossos aposentados. Gente, o cidadão trabalha a vida toda para poder ter a tranquilidade de gozar aí a sua terceira idade, né, e tem que ser tratado com respeito. O que eu vou ter que fazer? A gente sabe o que é isso. Eu tenho que... Está olhando para mim por quê? Não, eu nem olhei para ti. E eu tenho que fazer o quê? Eu já falei aqui, eu tenho que arrecadar. Não tem outro caminho. Eu tenho que melhorar a arrecadação. Eu vou melhorar a arrecadação, além de investir na infraestrutura, eu vou melhorar que jeito? Investindo pesado na produção. Fazendo programas na nossa produção. Como o programa de fazer irrigação do café. Hoje já está provado que o café clonal hoje, se você irrigá-lo, ele produz 5 vezes mais. Quer dizer, é o dinheiro no bolso do cidadão, é o dinheiro circulando, movimentando na cidade, aquecendo e aumentando a nossa arrecadação, melhorando a nossa economia. Mas candidato, deixa eu fazer mesmo, só uma observação. O Iperon, ele... O Iperon hoje é regido por um conselho. Certo. Graças a Deus. Graças a Deus, que tem o conselho hoje, o Conselho dos Poderes. A minha colocação é a seguinte: o Iperon, por ser previdenciário, ele tem que ser mantido pelo próprio servidor. O Estado não pode aportar dinheiro para pagar a aposentadoria. A aposentadoria é um pecúlio. E aí, quando eu aumento a arrecadação, não necessariamente eu vou ter dinheiro orçamentariamente destinado ao Iperon. Como é que o senhor resolve essa... O problema é que se você parar para analisar, eu digo que a gente não deve nunca ficar olhando no retrovisor, mas se você olhar no retrovisor um pouquinho lá atrás, você vai ver que alguns poderes, inclusive o próprio Executivo, eles deixaram de recolher os recursos do Iperon. Recursos esses que era do servidor, apropriação indébita. Sim. Usaram o dinheiro do Iperon para pagar outras contas. Quer dizer, isso vai virando o quê? Uma bola de neve. Entendi.
Entendeu? Então, essa é uma realidade que nós estamos vivenciando. Candidato, um clamor da população brasileira, os doentes, aqueles que necessitam dos medicamentos de uso contínuo. O Estado tem que fazer esse papel de fornecer esse medicamento e não o faz. A Justiça manda, o Estado às vezes cumpre, às vezes não cumpre. O Estado está judicializando, a Justiça está judicializando a saúde. Isso, porque nós temos, por exemplo, gente que toma 14 medicamentos por dia desses de uso contínuo e ganha R$900 por mês. Como é que o Estado vai resolver esse problema? Primeiro, você tem que ser determinado. Você tem que dar prioridade ao seu governo. E a prioridade, lógico, nós temos o tripé que é a educação, saúde e segurança, que é o tripé de qualquer gestão. Mas nós temos que dar prioridade à saúde pública do nosso estado. Ô Everton, é triste de você ouvir pessoas, por exemplo, que estão nas filas esperando uma consulta, né, e não consegue, esperando uma cirurgia e não consegue. Está lá, marcado lá... 3 anos. 3 anos. Eu me encontrei, a regulação, eu me encontrei com uma senhora na cidade de Cabixi, e a senhora estava com o filho no colo. E ela me disse, Expedito, eu estava, quando eu dei o meu nome na regulação, eu não estava grávida. Você vê, eu já ganhei o meu filho e ainda estou aqui até hoje esperando a regulação me chamar para me fazer a minha cirurgia. Então, gente, isso é falta de respeito com o cidadão. Primeira coisa, nós temos que imediatamente fazer uma parceria nos primeiros dias do nosso governo, fazer uma parceria com os hospitais privados, particular, não sei se será o Corujão de Rondônia, mas nós temos que resolver, nós temos que atender todas essas pessoas que estão na fila. É obrigação, é determinação política do próximo governador do estado. Nós não podemos brincar a saúde, Everton. Ela não... Primeiro o seguinte, você já viu alguém dizer que está guardando dinheiro para fazer um tratamento, porque vai ficar doente no futuro, e ele está guardando dinheiro para... Não, você vê a pessoa guardando dinheiro para viajar, você vê a pessoa guardar dinheiro para isso, para aquilo, para uma festa. Até porque não sobra dinheiro. Não, né? Sobra. Quer dizer, então, o Estado tem que fazer o seu papel. Por que isso acontece? Quando você fala, Everton? Porque, infelizmente, não há prioridade para a saúde pública do nosso estado. Não acontece. E aí, a nossa saúde é judicializada. Agora, o segredo é humanizar, né, candidato? Também. Não só a saúde. Eu acho que você tem que humanizar, né? Eu acho que você tem que humanizar as relações. O governo, não só a saúde pública. Claro. Candidato, Beron, qual é a situação do Beron? A gente lê muito nas redes sociais seus adversários dizendo que o senhor tem culpa do problema do Beron. O senhor tem culpa do Beron? A culpa é do PMDB. Quem quebrou o Banco do Estado de Rondônia foi o PMDB. O pessoal diz, Expedito, qual é o seu papel? O meu papel é o que eu fiz quando eu fui senador da República. Fiz o projeto de lei, votamos, aprovamos, o governo federal recorreu dessa nossa decisão, e aí infelizmente o Supremo Tribunal Federal concedeu aquela liminar. Ponto. O Banco do Estado, quem quebrou foi o PMDB. Bom, nós estamos chegando quase no final, então precisamos das perguntas bem ágeis para o candidato ficar com os 3 minutos finais mais à vontade. O último deles será para as considerações. Temos 4 minutos para terminar. Vamos para mais uma pergunta. Por favor, eu gostaria de fazer tantas, nós todos, mas passa voando. Eu tenho uma pergunta de ouvintes aqui, do Sindicato dos Vigilantes, que querem saber qual o seu projeto para a categoria. Projeto para a nossa categoria dos vigilantes, eu tenho conversado com eles. Agora semana, acho que na segunda ou na terça-feira, 8 horas da manhã. Sua família tem ainda empresa de vigilância? Não, eu tenho um sobrinho que tem uma empresa de vigilância, sobrinho em Porto Velho. Há anos já que ele tem essa empresa de vigilância. E o nosso compromisso é estudar caso a caso. Não adianta eu falar assim, vou voltar à vigilância 24 horas. Não é assim. Eu tenho que estudar escola por escola. Tem escola que vai ter que ter vigilância 24 horas. Tem escola que vai ter que ter vigilância noturna. Tem escola que vai ter que ter a vigilância presencial e também a vigilância eletrônica. Gente, isso é básico, isso é segurança. Como é que um professor ele vai dar aula com uma insegurança? Com uma escola que foi assaltada ou roubada já
26 vezes. Fala para mim, qual é a tranquilidade que esse professor tem na sala de aula? Então, com certeza, nós temos que estudar caso a caso e a escola que for necessário voltar, o vigilante, 24 horas, nós vamos voltar 24 horas. Eu tenho uma pergunta aqui do doutor Irã Galo. Pois não. Nosso querido amigo e Dino também. O candidato falou várias vezes em aumentar a arrecadação. Esqueceu de falar que irá combater a corrupção? Saúde não tem preço, mas tem custo. Verdade. Combater a corrupção na saúde, palavra-chave. O senhor concorda com isso? Concordo perfeitamente. Ele está corretíssimo. Nós temos que fortalecer os nossos órgãos de controle, Procuradoria do Estado, Controladoria, CGE. Nós temos que estabelecer as parcerias nossas com o Ministério Público Estadual, aliás, com os MPs, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, que também fiscaliza o dinheiro público federal que vem, principalmente na saúde, né? Nós temos vários repasses da saúde, e eu concordo com o Irã. Nós temos que dar transparência ao nosso governo, e nós temos que também fortalecer os órgãos de controle internos das secretarias do nosso governo. Enfim, ou nós vamos ser duro, cortando os desperdícios, ou não vai mudar nada, eu vou ser a mesmice. Eu não posso ser a mesmice. Candidato, com 1 minuto e meio para nós terminarmos, eu vou fazer uma pergunta rápida e o senhor já vai encerrar. Uma coisinha. A Luana Silva, lá de Candeias, está dizendo que vai decidir o seu voto aqui nessa mesa. Eu só quero dizer que nós estamos retirando aqui os nomes das pessoas que foram citadas aqui, porque há um protocolo de não citação de nomes. Então a gente não coloca na ata, por favor. Ok, está retirado. 1 minuto para terminar, candidato. O senhor saiu animado ou não dos números que foram apresentados no primeiro turno? Que nível está o seu ânimo? Já com essa sua resposta, por favor, encerre com a sua fala final para a nossa gente. Eu saí muito animado. Nós fizemos quase 60 mil votos de diferença do segundo colocado. Isso é sinal que a população aprovou o nosso plano de governo, a nossa proposta que nós discutimos com a sociedade. E o nosso desafio agora é ganhar de novo. Nós temos que ganhar agora o segundo turno, e vamos ganhar o segundo turno. Eu peço a toda a população de Rondônia que me dê essa oportunidade. Você que já votou no primeiro turno, vote novamente. O nosso desafio agora é conquistar os votos daqueles que votaram no Maurão, daqueles que votaram no Vinícius, daqueles que votaram no Charlon e também no Pimenta de Rondônia. E, de repente, até alguém que queira mudar o voto, que votou no nosso concorrente, que repensa, de repente, de mudar o voto e votando no 45. Peço a sua oportunidade para governar o estado de Rondônia. Muito obrigado por sua presença. O papo especial, entrevista, volta em instantes com o candidato Marcos Rocha. Fique por perto.